Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje vamos começar a nossa aula 1 aí da Lei Orgânica do município de Silva Jardim. A galera me pediu bastante aí no WhatsApp, né, lá no Instagram, para a gente dar essas aulas aí, né? Então, a gente vai colocar geralmente aí os artigos que mais são cobrados, né? A ideia não é que você se torne aí um PhD em lei orgânica, a ideia não é para você dar aula, a ideia é para você passar no concurso, beleza? Segue a gente aqui, ó, nosso Instagram tá aqui em cima, segue a gente lá para dar essa força, beleza? E não deixa de curtir, dá uma curtida, deixa o seu comentário, se inscreva no canal para você receber as notificações, né, quando a gente posta uma aula nova. E vamos para cima, tá? Vamos seguir aí adiante até o objetivo, ok? Então a gente vai começar aqui falando do artigo 1, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Então a gente vai começar falando aqui do artigo 1. O que é que ele diz aqui para a gente, né? A gente vai falar das disposições preliminares, né? Então, mas assim, a lei orgânica, ela é um documento principal do município, ela é a constituição do município, digamos assim, né? Porque o Brasil, ele é dividido em entes federativos e o município, ele se tornou autônomo, né? Depois da Constituição de 88. Ele se tornou autônomo município, ele não tinha autonomia, né? Então, ele se torna autônomo depois da Constituição de 88. Então, o que acontece é que os municípios se tornaram autônomos, né? Autônomo é diferente de você ser independente, porque os municípios ele é uma parte da República Federativa do Brasil. Ele vai até falar no texto, né? A República Federativa do Brasil é dividido como é descentralizado os poderes. Então você tem o Brasil como força máxima, né, que é a Constituição Federal, que é né, a União, né? Você tem os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então é tudo uma organização. Para que o Brasil, né, são mais de 5 mil municípios, imagine se só o presidente tivesse que administrar todos esses municípios, todos esses estados, essas cidades. Ficaria muito poder para pouca eficiência, né? Então eles dividiram, ficaram a União, o Estado, que tem né, uma lei estadual, e aí cada estado tem seu governador, né? O Distrito Federal, que tem as leis orgânicas também, e os municípios. Então, o município ele é um ente federativo que tem autonomia política, ele tem autonomia né, política, ele pode escolher seus políticos, né? Ele pode fazer as suas votações para escolher seus políticos, né? E ele tem autonomia administrativa, ele pode administrar a cidade, tá? O município pode administrar, né? Onde que serão as feiras livres, onde que a gente vai colocar as placas de trânsito, onde vai ser as praças públicas, né? Administrar a polícia administrativa, que é o nosso a guarda civil, a guarda municipal civil, né? Então ela pode administrar o município, ela tem esse poder de ter essa administração, mas ela tem uma autonomia, né? Porque qual é a diferença de autonomia e independência? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Uma pessoa que é cadeirante, ela tem autonomia para ir onde quiser, né? Ela tem autonomia. Mas talvez em certas situações ela dependa de alguém, apesar que independência é uma utopia, né? A gente fala, eu sou independente. Na verdade, você não é independente. Você precisa sempre das pessoas. Você precisa sempre de alguma coisa. Você não é totalmente independente, né? Então, o município ele é autônomo, porém, ele se baseia, as suas leis são baseadas na Constituição e na lei estadual. Tanto que você vai ver em alguns textos, ele sempre vai falar que é baseado numa lei federal, que é baseado numa lei estadual. Ele sempre vai. Não existe hierarquia, né? Não existe hierarquia porque se existisse não teria autonomia. E, né, não teria autonomia, não teria sentido nenhum ter autonomia se você está abaixo de alguém.
Então, eles são independentes, mas são harmônicos. Eles trabalham em harmonia, todo mundo, a União, o Estado, né? Porque aí o município recebe repasses da União, recebe repasses do Estado. Então, eles trabalham de forma harmoniosa. Então, para você entender a lei orgânica, ela é criada com leis municipais, o plano diretor, né, que é o plano ali de organização territorial, onde é que vai ser os prédios, onde é que vai ser as praças públicas. Então, existe essa organização. Então, a lei orgânica ela tem leis que é só do município, né? Lei de zoneamento, né, para saber onde é a zona rural, onde é a zona urbana. Então, ela tem autonomia para criar suas próprias leis, né? A lei orgânica ela é uma lei que constitui o município, é como vai ser administrado o município, quantos vereadores vão ter no município, quais são as sessões legislativas, quantas sessões terão, quantos vereadores, né? Onde será organizado as sessões. Então, tudo isso está na lei orgânica. A lei orgânica é como se fosse a constituição do município. Então, aqui ele vai dizer no artigo 1, o município de Silva Jardim, pessoa jurídica de direito público interno. Por que ela é uma pessoa jurídica? Porque o município ele tem CNPJ. Uma pessoa jurídica é aquela que tem direitos e deveres. Você também, como pessoa física, também tem. Só que uma pessoa jurídica, ela tem direito de adquirir bens, né? Tem direito de adquirir bens, tem direito de licitar. Então, o município, ele é uma pessoa jurídica. A prefeitura tem um CNPJ, tem um CNPJ. Então, você sabe que o município, ele é uma pessoa jurídica de direito público. Por que é de direito público? Porque não é de direito privado. A lei orgânica, ela vai estabelecer regras do município. O município é o quê? É público. Por exemplo, vou te dar um exemplo que não tem muita ligação, mas às vezes eu gosto de usar. O Estatuto do Servidor. Se você vê o Estatuto do Servidor Público, você vai perceber que é uma lei exclusiva do servidor público. E servidor público está dizendo o quê? Que ele é público. Essa lei não se aplica à iniciativa privada. Então, ele é uma pessoa de direito público, por quê? Porque ele está associado à administração, está associado a algo público, né? Está associado à administração pública. Então, por isso que ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Interno por quê? É só no Brasil, está dentro do Brasil. O Brasil, como ente federativo, né, a União, ela é uma pessoa jurídica de direito público externo e interno, porque ela, né, tem relações internacionais, né, ela tem aí essa internacionalidade e essa externacionalidade, que eu nem sei se essa palavra existe, mas é muito bonita de se falar. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito público interno, então é só no Brasil, ela não trabalha com Mercosul, nada disso, ela trabalha só dentro do município, só dentro do Brasil. E aí ela integra a divisão administrativa, como a gente está falando aqui, ó, a divisão administrativa do Estado, né? Então, é uma ordem. Brasil, Estado, que faz parte do Brasil, e dentro do Estado tem os municípiozinhos dentro do Estado. Então, ela é uma divisão administrativa do Estado e é unidade territorial da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Então, se ela é uma organização político-administrativa, ela é um ente federativo. Então, ela tem autonomia, tanto que ele vai falar aqui, ó, dotada de autonomia política, ela pode escolher seus políticos. Administrativa, ela tem autonomia para administrar os seus, né, administrar como que a cidade vai ser organizada, as festas, enfim. A financeira, né? O município também recebe repasses, né, impostos, né? Como é que vai ser estruturado os gastos, né? O que vai, ela pode comprar imóveis, ela pode vender imóveis, então ela tem essa autonomia financeira, ela pode receber repasses, receber também impostos. Então ela tem essa autonomia tanto para receber como para pagar, né? Pagar os seus funcionários, os funcionários são públicos, tá? Pagar seus funcionários, receber seus repasses, receber seus impostos. Então ela tem essa autonomia, né?
E a legislativa eu acho que é a principal, digamos assim, né? Ela tem o poder de criar suas leis. Existem leis que são municipais, né? O plano diretor, por exemplo, é uma lei. O LOAS, que é a lei de orçamento anual, é uma lei municipal, né? Então ela tem essa autonomia para ela funcionar. Claro que ela não pode extrapolar, né? Digamos assim, se existe uma lei que vai contra a Constituição, não faz sentido, né? Porque a lei orgânica ela é baseada na Constituição. Praticamente tudo que tem na Constituição tem na lei orgânica, só que ela vai organizar de acordo com os seus aspectos, com as suas características, né? Então elas vão trabalhar ali de forma harmoniosa, nos termos assegurados pela Constituição da República. Aí ele fala aqui, ó, pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e por essa lei orgânica. Observe que todas são interligadas, mas todas trabalham de forma independente, mas existe essa harmonia. Então aqui no artigo 2, a sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade, enquanto a sede do distrito tem categoria de vila. Isso aqui é muito interessante porque às vezes confunde, né? A sede do município, o município é diferente de cidade. Todo mundo pensa que cidade e município é a mesma coisa, e é diferente. A cidade é um lugar que tem zona rural, né? E tem zona urbana. Isso é uma cidade. O município é uma divisão administrativa. O município já é um ente federativo. Existe uma regra territorial. É diferente. Então, quando ele fala que a sede do município, onde que fica? Vou te dar um exemplo. Você está no Rio de Janeiro. Onde que fica a cidade do Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro fica em todos os lugares? Se for em todos os lugares, não é cidade, é município, né? Existe o município do Rio de Janeiro, mas onde é a cidade? Fica sempre essa dúvida. Mas sempre que você, não sei se você já ouviu essa expressão, você fala assim: "Ah, eu vou na cidade". Mas você vai na cidade, né? Geralmente você vai no centro, né? Então, quando a gente usa esse exemplo, a gente está querendo dizer que geralmente a sede é onde fica a prefeitura da cidade. É onde fica a prefeitura, onde fica a Câmara dos Vereadores, né? Então, a sede sempre é próxima à prefeitura. É um lugar que tem mais urbanização, é um lugar, né? É ali que criou, a partir dali que criou toda o resto, entendeu? Então a gente fala aqui, ó, a sede do município é onde? Se a gente for colocar a sede no município é onde fica a prefeitura. Aquele local ali é chamado de sede. Então aquele local é a cidade, que é chamado de Silva Jardim. Então, por exemplo, se você for para Campo Grande, no Rio de Janeiro, lá não é a cidade do Rio de Janeiro. Lá é um município, faz parte do município do Rio, é um bairro do município. Mas se você estiver próximo ali à prefeitura, ali é o ponto-chave para você saber que ali é a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. A sede do município, que é próximo à prefeitura, aquele local ali, tem o nome de Silva Jardim, ali próximo à prefeitura. Então, aquele local, ele é chamado, né, de cidade, porque para ser cidade precisa ter um número de habitantes, precisa ter zona rural e urbana. Mas é só para você entender que a sede do município, eu sempre, né, quando eu fazia a leitura da lei orgânica, eu ficava com dúvida. Então, eu tive que criar isso para eu poder entender. Não sei se você está entendendo do mesmo jeito que eu. Então, assim, a sede do município ele tem o nome de cidade, tem o mesmo nome da cidade. Silva Jardim, a sede do município tem o mesmo nome da cidade, né? O mesmo nome do município, quer dizer. Então, a sede do município, que fica ali próximo à prefeitura, dá-lhe o nome, né? Ou seja, Silva Jardim, e tem categoria de cidade. Ou seja, aquela região ali tem categoria de cidade. Enquanto a sede do distrito, porque aí a gente vai chegar na aula de distrito, né? Como é que são organizados a administração do município, né? Que aí você vai observar que dentro do município também existe uma organização administrativa, né? Que aí você vai ter distritos que são parecidos com municípios, né? Eles não têm autonomia, mas eles têm ali uma certa população, né? Tem posto policial, enfim. Aí a gente vai estudar como é a criação do distrito, que ele é um pouco maior que o bairro.
E aí tem distrito, bairros, vilas, né? Tem lei orgânica que fala sobre. Eu acho que é só isso mesmo. É. Então tem dentro do município tem os distritos, que são um pouco maior do que os bairros e tem as vilas, né? Então a sede do distrito tem categoria de vila. Você só precisa entender que a sede do município tem categoria de cidade e a sede do distrito tem categoria de vila, tá? É só isso que você precisa saber, porque só vai cair isso na prova, beleza? Aí aqui no artigo 3, constitui bens do município coisas móveis e imóveis. Então, coisas móveis como o próprio nome já diz, são as coisas que se movem, né? Cadeira, mesa, um carro da prefeitura, enfim. Então, como ela é uma pessoa jurídica, ela pode adquirir bens, tanto os bens móveis como os imóveis. Os imóveis aqui não se mexem. Uma praça, você não vai conseguir mexer uma praça, né? Você não vai conseguir mexer um prédio. Pode até conseguir se você demolir ele, mas não vai conseguir mexer ele para outro lugar, né? Então são bens imóveis. Também não são só bens que você pode tocar, também tem direitos e ações. Ó. Aqui, ó, direitos e ações. Aquelas ações mesmo da Bolsa de Valores, né? Que qualquer título lhe pertença. Então eles constituem bens. Sendo uma pessoa jurídica, você tem um certo respaldo para adquirir bens, né? Para adquirir bens imóveis, móveis, para direitos e ações, né? Então, que a qualquer título lhe pertence. Aí, parágrafo único. O município ele tem o direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seu território. Então aqui nessa parte, né, do parágrafo único, ele está dizendo que o município ele tem o direito de participar nos resultados financeiros provenientes da exploração de certos recursos naturais. Então, esse envolvimento ele pode se dar por meio de acordos financeiros, royalties, né? Ou outras formas de compensação que reflitam ali a utilização desses recursos. Então, o município ele tem um direito a uma parcela dos ganhos provenientes da exploração de petróleo ou gás natural em seu território. Então, essa prática é comum em regiões ali onde esses recursos são explorados, né? Visa ali distribuir os benefícios financeiros para as comunidades locais afetadas. Então, caso haja exploração de recursos hídricos, né? Como ele fala aqui dos recursos hídricos, ele tem aqui a parte do petróleo, gás natural, e tem os recursos hídricos, né? Que são os rios, né? Como rios, por exemplo, né? Então, para a geração ali de energia elétrica, né? Pode ser uma hidrelétrica, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Então, o município ele tem o direito de participar nos resultados econômicos dessa atividade. E outros recursos minerais, como ele fala aqui, ó, outros recursos minerais. Então, o município ele detém o direito de participação nos resultados provenientes da exploração de recursos minerais presentes em seu território. Ele vai garantir uma compensação justa pelo uso desses recursos, né? Então é isso. E aí ele vai falar aqui que são símbolos do município: o brasão, a bandeira e o hino representativos de sua cultura e história. O município ele tem sempre 3 símbolos. O Brasil tem 4. O Brasil é brasão, bandeira, hino e selo. O município ele tem 3. Só que a banca ela pode colocar um monte de coisa que não existe, né? E aí como é que você vai gravar? Né? Eu geralmente crio um mnemônico. Ou BB, ou BBH, ou HBB. Eu sempre gosto do HBB porque HBB parece que é o nome de um carro, HB20. Eu gosto de fazer essas associações para lembrar na hora. Ou então HB20, aí eu troco o 20 pelo B de novo, né? Então, HBB, BBH, e você cria o mnemônico que você achar interessante. Mas você sempre vai lembrar que o brasão geralmente está em documentos, né? O brasão está em documentos oficiais.
A bandeira, você vai lembrar, né, que a bandeira tá sempre, quando você chega na cidade, tem uma bandeira da cidade erguida, né? E o hino você sabe que todo município tem um hino, né? Então, a banca ela pode colocar escudo, ela pode colocar selo, ela pode colocar um símbolo do Brasil para te confundir, né? Então, são sempre três. Sempre lembre, BBH, ou HBB, ou HBB, ou é isso, né? Só tem esses, né? BBH, HBB, HBB. Eu sempre lembro HBB porque HBB parece o nome de um carro, HB20. Então você associa aí do jeito que você achar interessante. Mas é um assunto que é recorrente em prova, tá? Fica atento porque ela vai confundir de alguma forma. Mas é super tranquilo, né? E aí esses símbolos vão representar a cultura, a história, né? do lugar. Geralmente as cores da bandeira representam alguma coisa, algum processo histórico do lugar. O hino também vai falar alguma história sobre a história da cidade. E o brasão geralmente é o escudo, né? Geralmente é o que faz a representação ali nos documentos, beleza? Então eles vão sempre ser representações culturais e da história do lugar, beleza? Aí aqui a gente vai falar dos direitos e garantias, né? Individuais e coletivos. Isso aqui, se você for na Constituição, também é no artigo 5º, né? Mas provavelmente aqui vai ser mais associado ao município. Então, o município ele garantirá a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição da República aqui. Na Constituição da República e na Constituição do Estado também, bem como dos tratados e convenções internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. Então ele vai garantir ali a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais. Então ele está trabalhando em conjunto com a Constituição. Quais são esses direitos? Direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, né, vedado o anonimato, enfim, ela vai garantir ali a plena efetividade desse trabalho em conjunto, né, para garantir que os direitos individuais e coletivos eles sejam prezados pelo município em conformidade, né, em união ali com a Constituição da República e a Constituição do Estado. Show de bola? Aqui o parágrafo 1, município, por suas leis, agente e órgão, assegura que ninguém seja discriminado em razão de nascimento, idade, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou condição. Né? Você, quando lê a lei orgânica ou quando lê a Constituição, você acaba até ficando um pouco justo demais, né? Então, porque você sabe que ninguém será discriminado em razão de nascimento e tal, é um pouco utópico levar isso assim ao pé da letra. Mas o que vai cair na prova é o que está escrito aqui. Pelo amor de Deus, é claro que isso você tem que saber que a prova ela vai cobrar a letra da lei, não vai cobrar a interpretação da lei, né? Então, é mais ou menos isso daí. Então, ele vai assegurar que ninguém ali seja discriminado, né, em razão de nascimento, idade, enfim. Então, o município vai te assegurar isso. Aí, descendo aqui um pouco mais, as divisas distritais serão descritas trecho a trecho. Será que eu pulei alguma coisa aqui? Aqui está falando das divisas distritais. Não pulei não. Artigo 12, aí é o artigo 11. Ué, deixa eu dar uma pausa aqui para eu consertar isso daqui. Aqui, perdão, gente, talvez o arquivo tivesse faltando alguma coisa, eu tive que baixar outro arquivo e aí tá tudo completo agora, tá? Então, a gente parou aqui, né? Deixa eu colocar maiorzão aqui para você ver melhor. Então, a quem incorrer em qualquer tipo de discriminação, a lei estabelecerá sanções além daquelas previstas por normas de outros níveis federativos. Então, o município ele pode
ele tem o direito, né, de estabelecer sanções, né? Ele tem ali o poder de polícia, digamos assim, né? E ele pode ir além daquelas previstas por normas de outros níveis federativos, beleza? Show de bola. Aqui no artigo 6, inclusive, eu vou deixar esse documento aqui para vocês poderem baixar, né? Eu vou deixar com certeza questões, né? Questões para você poder treinar. A gente está em processo de fabricação, aí a gente já coloca a aula e a gente está fabricando as questões para você poder treinar. Então eu vou deixar esse documento aqui junto com as questões, beleza? Então, todos têm direito de participar, nos termos da lei, das decisões do poder público municipal, em qualquer poder ou nível da administração pública, exercendo a soberania popular através do sufrágio universal. O sufrágio universal significa o direito de votar. Então, todos têm direito de participar. Porque, assim, vai ter um texto que vai falar que o poder emana do povo. Então, o poder emana do povo, mas não dá para colocar o povo dentro da prefeitura. O que vai acontecer? O povo ele vai exercer seu poder de forma indireta ou de forma direta. A forma indireta significa que eu, como povo, vou escolher um representante para me representar. Um representante para me representar, muito bom. Então, a gente escolhe os nossos representantes. Né? Por isso que é bom quando você for votar, você ir lá, ler a proposta do partido, qual é a proposta, se o partido é de esquerda, se é de direita, se é um partido mais conservador, se é um partido mais liberal. Então é bom você fazer essas leituras para você exercer o seu poder na escolha do seu representante. Então essa é a forma indireta. Provavelmente a gente vai ler sobre isso aqui mais para frente. Mas para você entender esse texto, existe a forma indireta e a forma direta. A forma direta é quando você realmente exerce seu poder. E aí a gente vai falar aqui do plebiscito. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, a gente vai falar aqui do plebiscito. O plebiscito é quando uma lei não foi aprovada ainda e precisa existir ali né, uma organização ali com as pessoas, com o povo, para que essa lei seja aprovada, né? De repente vai interferir ali no território dos munícipes, né? Então precisa existir aí uma interferência, não é a palavra, mas uma participação do povo para que essa lei seja aprovada, né? Então a iniciativa popular, a iniciativa legislativa popular, e também tem o referendo, né? O referendo é outra forma. Referendo? Acho que é referendo, isso mesmo. Né? Então tem o plebiscito, o referendo e a iniciativa legislativa popular. Então essa é a sua forma de exercer o poder de forma direta. Né? O plebiscito é quando a lei não foi aprovada ainda, o referendo é quando já foi aprovado e aí precisa fazer um reajuste, precisa fazer uma análise, e aí de repente precisa existir ali pessoas, né, para aprovar essa lei, digamos assim. Então essa é a sua forma de exercer o seu poder de forma indireta, através de representantes eleitos, e de forma direta, que é a forma que você exerce realmente colocando a mão na massa. Então o texto vai dizer o quê? Que todos têm o direito de participar, nos termos da lei, das decisões do poder público municipal. Então você tem esse poder em qualquer poder ou nível da administração pública, exercendo a soberania popular, porque o poder emana do povo, né? Através do sufrágio universal. O sufrágio universal é o seu direito de votar, né? E do voto direto, ou seja, direto é que não tem intermediador, é direto. Você vota em quem você quiser de forma direta. Você não precisa votar, escolher uma pessoa que essa pessoa sim vai escolher por você, é direto. E secreto, ou seja, ninguém precisa saber em quem você está votando, né? E igualitário, ou seja, todo mundo ali tem esse direito de votar, né? Não é uma coisa arbitrária que vai ser escolhido um político de forma arbitrária, né? Bem como mediante plebiscito, iniciativa legislativa popular e cooperação das associações representativas do planejamento municipal. Essas associações aqui, também, né? De repente uma ONG, alguma coisa,
que representa ali, tipo um sindicato, né, digamos assim. Beleza? Show de bola. Aí a gente vai falar aqui dos direitos sociais. No município de Silva Jardim, é assegurado a todos o exercício dos direitos sociais da educação, da saúde, do lazer, da segurança, da previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e outros previstos na Constituição da República. Então é muito simples, é assegurados ali a todos o exercício dos direitos sociais da educação, lazer, segurança. Então o município ele fica incumbido aí dessa missão, beleza? Artigo 8 é assegurado aos maiores de 60 anos e aos menores de 6 anos de idade a isenção de tarifa nos serviços de transportes coletivos municipais mediante credenciamento realizado pela prefeitura. Então, toda pessoa maior de 60 anos ou menor de 6 anos tem isenção, a pessoa não paga para ter um serviço de transporte coletivo municipal. Beleza? Parágrafo único, os portadores de deficiência física também poderão adquirir um passe livre especial a partir de uma avaliação criteriosa do órgão competente da prefeitura quanto à gravidade da deficiência e a carência econômica, beleza? Então aqui a gente, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Então aqui a gente chega na parte da divisão administrativa, como eu tinha falado dos bairros, distritos, né? Aqui no artigo 9, ele vai falar que o território do município ele vai dividir-se para fins administrativos, né? Para fins administrativos significa que você dividir algo para administrar é melhor, né? Então, por exemplo, você tem uma casa. Se você tivesse uma casa com uma sala só, seria mais difícil, né? Então você divide quarto, sala, cozinha. E aí você sabe que na cozinha você vai poder fazer essas coisas, no quarto você vai dormir, no banheiro, né? Então a divisão facilita a administração, né? Porque você sabe que cada lugar tem uma função, né? Então o território do município ele divide-se para fins administrativos em distritos. Então o distrito é como se fosse um bairro grandão, né? Ele não tem autonomia financeira aqui igual o município, mas ele tem uma certa autonomia, inclusive tem até subprefeituras dentro do distrito, né? Então eles são suprimidos ou fundidos. Suprimidos é assim, o município ele pode tirar um distrito, ou ele pode fundir um distrito no outro, então ele vai criar um distritão, digamos assim, né? Então ele pode unir um distrito com outro, né? Para poder ficar melhor a organização administrativa, tá? Então eles são suprimidos, ou seja, eles podem ser retirados, podem ser fundidos por lei após consulta plebiscitária ao poder do povo aqui, ó. A população diretamente interessada, observada a legislação estadual, tá vendo que ele sempre foca na legislação estadual e o disposto na lei orgânica. Então, para criar um distrito precisa ter algumas regras. Quais são essas regras? A criação do distrito poderá efetuar-se mediante fusão de 2 ou mais distritos, ou seja, como a gente falou, né? Eles podem ser fundidos um com o outro para criar ali um distritão, né? Que serão suprimidos, sendo dispensada nessa hipótese a verificação de requisitos do artigo 10 dessa lei orgânica. O artigo 10 ele vai falar do que precisa para criar um distrito. Então precisa ter população, a gente vai chegar no artigo 10 ainda, tá? Precisa ter população, precisa ter um posto policial, a gente vai chegar lá. Então precisa ter um posto policial, precisa ter alguns requisitos. Então ele está falando que a criação do distrito pode efetuar-se mediante a fusão de 2 ou mais distritos. Um distrito, para você saber que você está num distrito, tem um cartório. Tem que ter um cartório lá. Ah, Thiago, mas o distrito que eu moro aqui não tem. Tudo bem, mas tem que ter, tá? Você vai saber que é um distrito porque tem um cartório. Então pode ser que eles peguem um distrito e façam uma fusão de um com o outro. Essa fusão que cria o distritão, né, que cria um distrito maior, não precisa passar por esses processos de população, de arrecadamento, de posto policial, de posto médico. Não precisa. Fez a fusão, acabou, não precisa ter ali os requisitos, que a gente vai chegar lá no artigo 10 e você vai entender.
Então, a extinção do distrito somente se efetuará mediante consulta plebiscitária. A extinção aqui, no caso, é extinguir o distrito, né? Retirar, eliminar ele. Somente só pode ser efetuado mediante consulta plebiscitária. Eu nunca participei de uma consulta plebiscitária para eliminar um distrito, né? Mas é o que está aqui na lei orgânica, né? A população da área interessada. O distrito terá o nome da respectiva sede, né? Então é aquele lance da cidade, né? A sede ali é a parte mais urbana, né? Cuja categoria será vila. Então sempre lembre que a sede do município, a categoria é cidade, e a sede do distrito, a categoria é vila, beleza? Então a sede tem o mesmo nome do distrito e a sede tem o mesmo nome do município, lá em cima que a gente viu lá, beleza? Então só lembrar, sede município igual a cidade, sede distrito igual a vila, beleza? Aí vem aqui no artigo 10. Aqui no artigo 10 são os requisitos para a criação do distrito. Quais são os requisitos? Aí tem que ter população, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação de um município. Então, para criar um município, precisa também de uma população e de um eleitorado e de uma arrecadação. Então, a arrecadação não inferior à quinta parte exigida pelo município. Então, não pode ser, tem que ser proporcional à criação do município. Proporcional não. Tem que ter ali pelo menos uma quinta parte exigida para a criação do município. Então, para facilitar o entendimento, vamos supor que eu estou usando como exemplo, eu não estou fazendo cálculo não, pelo amor de Deus, para vocês não acharem que eu estou passando informação errada. Para criar um município, sei lá, estou colocando um valor simbólico, vamos lá, 1 milhão de habitantes. Então você vai pegar aí a quinta parte exigida e vai criar um município. Então não pode ser, né, inferior, pelo menos aqui ele está falando o seguinte, ó, não inferiores à quinta parte, tá? Então só para você entender, beleza? Então a existência de povoação sede, precisa ter uma povoação sede, pelo menos 50 moradias, então tem que ter 50 casinhas ali para ser transformado em distrito. Escola pública, posto de saúde, posto policial. Beleza. Tem isso tudo aí? Tem. Tem gente, tem eleitorado, tem arrecadação, tem povoação sede, tem 50 moradias, tem posto policial, tem posto de saúde e tem escola pública. Beleza. É bom você gravar isso daqui, escola pública, posto de saúde, posto policial, porque ela pode colocar qualquer coisa aqui, né? Ela pode colocar 60 moradias, 52 moradias, escola público-privado, e ela pode fazer uma confusão aí na hora da prova, tá? Então é sempre bom você gravar, grave as informações, tá? Ah, Thiago, como é que eu vou gravar? Lendo. Não tem jeito, tem que ler. Aí aqui, poxa, que pigarro chato. Aqui ele vai falar o seguinte, ó, parágrafo único. A comprovação do atendimento às exigências enumeradas nesse artigo, aí vai se fazer como? Para você comprovar tudo aquilo lá em cima, tem que ter uma declaração. Que declaração são essas? Aí são 5 declarações, se eu não me engano. Tem a declaração emitida pelo IBGE, para saber quantas pessoas tem lá. O IBGE vai lá e vai te dar essa declaração, né? Se você for criar um distrito, vai dizer, tem essa população aqui, beleza. A certidão é emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral para certificar quantos eleitores tem, porque população é diferente de eleitor, porque, por exemplo, a criança é uma pessoa, mas não tem título de eleitor. Então tem que comprovar quantos eleitores tem ativos no distrito. Certidão emitida pela repartição municipal competente, certificando o número de moradias, então precisa ali certificar o número de moradias, então essa certidão é emitida pela repartição municipal, né, competente. Certidão dos órgãos fazendários, estadual e municipal, certificando a arrecadação nas respectivas áreas territoriais. Então precisa ter essas certidões, né, para saber a arrecadação das respectivas áreas territoriais. Certidão emitidas pela prefeitura, pelas secretarias de educação, saúde, polícia civil ou militar, certificando a existência, claro, da escola pública, dos postos de saúde e policial na povoação sede.
Aí aqui essa parte, gente, deixa eu só dar uma pausa aqui, calma aí. Então vamos lá, né? Aqui no artigo 11 ele está falando que na fixação das divisas distritais. Então todo distrito tem as divisas, igual a divisa de um estado para o outro, de um município para o outro, né? Então nessa fixação dessas divisas vai ser observado isso aqui, ó, as seguintes normas. Ele vai evitar aqui, tanto quanto possível, formas assimétricas. Formas assimétricas é que não tem simetria. O que tem simetria? Por exemplo, se eu passar uma linha no meio de um quadrado, vai ficar um lado igual, outro lado igual. Então é um desenho simétrico. E um desenho assimétrico é um desenho que você não fica igual um lado do outro, fica tudo. Então ele vai evitar formas assimétricas, né? Formas que não tenham ali uma lógica, né? Uma simetria. Por exemplo, se você dividir um distrito no meio, né, vai ter que dividir de uma forma simétrica, né? De uma forma que tenha ali uma igualdade, digamos assim. Então, estrangulamentos, alongamentos exagerados, né? Então, precisa existir aí esse equilíbrio na divisão dos distritos ali. Aí na parte 2 ele vai dar preferência para delimitações ali, né? Linhas naturais, por exemplo, linhas naturais, rios, né? Montanhas. Então ele vai usar as linhas naturais para ser facilmente identificado. Então você nunca viu, por exemplo, aqui onde eu moro, tem umas cachoeiras, né? Então foi feita a divisão ali ao redor da cachoeira, não cobriu a cachoeira, entendeu? Então assim, ele vai utilizar rios, vai utilizar cachoeiras, ele vai utilizar preferência de delimitações ali de linhas naturais, né? Para que seja facilmente identificado. Então, na existência de linhas naturais, na inexistência, né? Se não tiver rios, cachoeira, nada disso, aí vai se utilizar a linha reta, né? Então é sempre uma linha reta para facilitar, cujos extremos, né? As pontas, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez. Beleza? Então ele está falando ali da divisão do território do município para poder identificar, do município não, do distrito, né? Para poder identificar ali mais facilmente as divisões territoriais. É vedado, ou seja, é proibido aqui no 4, né, a interrupção de continuidade territorial do município ou distrito de origem. Então é proibido a interrupção de continuidade, né, territorial do município ou do distrito de origem. Então aqui no parágrafo único, as divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Então as divisões distritais realmente serão uma coisa minuciosa, né? Tem que ser descrita trecho a trecho, né? Salvo para evitar ali duplicidade nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Beleza? A alteração da divisão administrativa do município somente poderá ser feita quadrienalmente, então a cada 4 anos, no ano anterior das eleições municipais. Então a divisão administrativa do município só pode ser, isso aqui é conteúdo de prova, tá? Quadrienalmente, a cada 4 anos. E aí no ano anterior das eleições municipais, beleza? A instalação do distrito se fará perante o juiz de direito da comarca na sede do distrito. Não sei se ele falou aqui, talvez essa seja a única lei orgânica que eu não vi falar dos poderes do município, né? Legislativo e executivo. Deixa eu ver se de repente eu pulei, né? Que a outra não tinha. É, os símbolos. Não falou. Realmente não falou. Geralmente a lei orgânica talvez fale depois, né? Mas ela fala dos poderes do município, né? Que é o poder legislativo e o poder executivo. Mas ele está falando aqui, ó, do juiz de direito da comarca. Por que eu lembrei? Porque o município ele não tem um poder judiciário, não existe um poder, não existe um tribunal de justiça do município, né? Existem as comarcas. As comarcas são divisões territoriais, por exemplo, existem comarcas que têm os fóruns. Então essas comarcas são divisões territoriais que podem até envolver outros municípios, né? E tem ali os seus fóruns, que tem o Ministério Público, mas tudo é um meio de exercer o poder judiciário de uma forma
indireta, né? Não existe um poder exclusivo do município judiciário. Existe a parte judiciária do município, né? Para você resolver algum assunto judicial, existe lá os fóruns, né? Existe o Ministério Público, mas não existe um poder exclusivo. Mas talvez a gente vai chegar lá nessa parte. É sempre no início da lei que fala sobre isso. Mas, se tiver no decorrer das aulas, a gente vai falar. E aqui a gente vai chegar na competência do município. O município ele exerce todas as competências que lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, que não lhe sejam vedadas, né, pela Constituição Federal e Estadual, sendo sua responsabilidade prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições. Eu vou fazer o seguinte, essa aula já tem 45 minutos, eu vou falar da competência municipal, que é um assunto bem extenso, na próxima aula. E aí a gente pega firme aqui para falar sobre isso daqui, beleza? E aí a gente vai falar da competência comum, da competência suplementar, e aí a gente vai continuar essa aula aqui. Show de bola? Então, em breve a gente vai colocar as questões, vamos colocar muito provavelmente 50 questões da lei orgânica e 50 questões do Estatuto do Servidor. Inclusive a gente vai dar aula do Estatuto aqui também, tá? Então hoje a gente vai ficar por aqui e aí a gente volta com a segunda aula falando da competência municipal, que é um assunto extremamente importante que você precisa prestar atenção, porque eu vou dar algumas dicas aqui bem legais que eu nunca vi professor nenhum no YouTube falar. Eu sempre dou uma dica assim bem legal para você chegar na hora da prova e arrasar, beleza? E não esquece de deixar o likezão aqui embaixo, deixa também o seu comentário, fala a cidade de onde você está falando para a gente saber até onde nossa informação está chegando. Né? Pode ser um comentário também elogiando a aula ou criticando, fique à vontade, abra seu coração, beleza? Ah, não esquece de seguir a gente aqui no Instagram. Nosso Instagram ele é novinho, né? É bebezinho ainda. A gente está começando a postar as coisas lá, mas dá essa força também, que ajuda também aí no engajamento aí da informação do vídeo, beleza? Então, tamo junto, obrigado pela presença de todos, eu espero que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!